isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas. Os casos mais comuns de isomeria plana são isomeria de função ou funcional, isomeria de cadeia ou de núcleo ou isomeria de posição. Essas três primeiras isomerias são também chamadas isomerias constitucionais. E essas duas últimas são dois casos especiais, a isomeria de compensação ou metameria e a tautomeria. A isomeria de função é aquela em que os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. No nosso primeiro exemplo de isomeria funcional, de forma molecular C3H8O, temos o primeiro é um álcool e o segundo é o éter. Repare como ambos têm a mesma forma molecular, porém são funções diferentes. Um é o álcool, com hidroxila OH, e o outro é o éter, um grupo funcional O, onde temos o O como heteroátomo. A mesma forma molecular, porém são funções completamente diferentes. O segundo exemplo, de fórmula molecular C7H8O. Temos a cadeia do benzeno em todos. No nosso primeiro exemplo, eu tenho um álcool aromático. O álcool é definido pela hidroxila, o OH é um carbono saturado. Nosso segundo exemplo tem um éter aromático. Um éter porque tem um oxigênio como um heteroátomo. E o último, um fenol. O fenol é toda vez que temos o OH ligado diretamente ao cadeia aromática, ao benzeno. Os três têm a mesma fórmula molecular C7H8O, porém são funções diferentes. O nosso terceiro exemplo, isomeria funcional. Fórmula molecular C3H6O. O primeiro é o aldeído e o outro é a acetona. O aldeído quando tem um carbono ligado, o dupla O, o grupo carbonila, na extremidade, e a acetona. Esse grupo carbonila vai estar entre carbonos. Um é aldeído, outro acetona. Já o nosso quarto e último exemplo, de isomeria funcional, temos uma fórmula molecular de C3H6O2. O primeiro é um ácido carboxílico e o outro é o éster. Aqui determina o ácido carboxílico e esse grupo funcional determina o éster. Funções completamente diferentes. Já a isomeria de cadeia, os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferente tipo de cadeia. O primeiro exemplo, de forma molecular C4H10, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. O nosso segundo exemplo, C5H10. Todos vão ter 5 carbonos e 10 hidrogênios. Olha a cadeia. O primeiro tem cadeia aberta, o segundo tem cadeia fechada e ramificada, e o terceiro tem uma cadeia fechada. As cadeias são completamente diferentes. Mesma função, são hidrocarbonetos, porém têm cadeias diferentes. E o nosso terceiro e último exemplo, de isomeria de cadeia, o C4H8O2. Temos aqui ácido carboxílico, as duas funções são do ácido carboxílico. Uma cadeia é uma cadeia normal e a outra cadeia é uma cadeia ramificada. Já a isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de ramificação ou insaturação. Nosso primeiro exemplo, temos o quê? O grupo funcional hidroxila OH tem a posição diferente. É a mesma função, são álcool, porém o OH está no carbono 1, outro não está no carbono 2, mas ambos têm a mesma fórmula molecular, C3H8O. No nosso segundo exemplo, ambos têm a mesma fórmula molecular, C4H8. São grupo funcional hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, mas uma dupla está no carbono 1 e outra está no carbono 2. Mesma função, mesma fórmula molecular, mas a posição da dupla muda, quer dizer que são compostos completamente diferentes, apesar de ter a mesma função. E já o terceiro e último exemplo, para a isomeria de posição, temos aí o Cl. Repare, aqui o Cl está no carbono 1 e no carbono 2, e aqui está no carbono 1 e no carbono 3. A posição do Cl muda, mas tem a mesma fórmula molecular, C4H6Cl2. Acabamos de ver as três primeiras, que é posição, função e de cadeia, não é isso? Essas três primeiras também são chamadas de isomerias constitucionais. Iremos ver agora as duas últimas, a de compensação, metameria ou a tautomeria. A isomeria de compensação ou metameria, os isômeros pertencem à mesma função e apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição do heteroátomo. Então, o que acontece? Cuidado para não confundir. Quando a posição do heteroátomo é diferente, quer dizer que é metameria. Primeiro exemplo, C4H10O. Ambos têm a mesma forma molecular. Olha a posição do O como muda. De um lado tem um metil, do outro temos um propil. Na segunda, temos um etil e um etil. Percebe-se que muda a posição do heteroátomo. O segundo exemplo, de forma molecular, C4H11N. O N, bem parecido com o anterior, muda a posição do heteroátomo. Ambos têm o mesmo grupo funcional, amina, porém são substâncias diferentes. O heteroátomo muda a sua posição. E o terceiro e último exemplo da metameria, temos o quê? Temos dois ésteres de mesma forma molecular, porém, olha esse O
ele muda a posição dele. Se muda a posição do heteroátomo, é metameria. E chegamos ao fim e falamos agora do nosso último exemplo de isomeria plana, que é a tautomeria. Esse é um caso particular de isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico e em solução. Os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre o aldeído e enol, ou cetona e enol. Cuidado, é uma boa decoreba. Quando vê o enol no equilíbrio dinâmico, vai ter o símbolo do equilíbrio. Então, quando vê o enol e vê o símbolo do equilíbrio, já fica com a pulga atrás da orelha. Pode ser tautomeria. Como acontece isso? É um sistema dinâmico, né? Você tem uma transformação do aldeído se transformando no enol. Então, naquele meio vai coexistir tanto aldeído e enol. O que acontece? Esse H troca de posição, vai colar no OH, vai se ligar ao H e essa dupla passa para o carbono. Então, aldeído virando enol. Aqui é a mesma coisa. Você tem um H colando no oxigênio e essa dupla trocando de posição, virando enol. Então, você cetona virando enol. São o quê? Isso é o caso de tautomeria. Chegamos assim ao final. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e um forte abraço.